Eu estava aqui me preparando para gravar um conteúdo, mas comecei a refletir sobre algumas coisas, cara, que a gente vive nesse mundo. Estamos vivendo nesse mundo, na verdade, um mundo cruel. Dentro daquela ideia que já virou um jargão batido, que o certo virou errado e o errado virou certo. Antigamente era visto como respeito e hoje esse respeito passado aí não vale mais nada. E eu sou de uma geração que fui criado dentro desse contexto e hoje, claro, sou visto como o cara barbudo, principalmente para os jovens, né? O cara barbudo, ranzinzo, que não teve sucesso na vida, que é frustrado e tanta coisa, né, cara? Mas nós estamos diante de situações assim, tanto dentro do contexto da igreja, no meio evangélico, tanto quanto no contexto secular, que para mim, falando bem a verdade, independente se você é religioso ou não, respeito, viver correto, procurar ser verdadeiro é a base, é o básico para qualquer fé que você tenha ou talvez nem fé tenha. E falando-se de geral, generalizando tudo aqui, meio evangélico, meio religioso, meio secular, a sensação que eu sinto é que estamos vivendo dentro de um contexto que ilustra isso, para você que lê a Bíblia e é do contexto evangélico, uma verdadeira Sodoma e Gomorra. A geração de Caim se tornou normal, verdadeiros e os corretos na história. Até porque se você for focar dentro do contexto da geração de Abel, você vai ser visto como uma pessoa que não tem significância, não tem postura. Essa é a verdade, é a sensação que eu tenho diante de assuntos que eu recebo aqui, principalmente quando se fala de igreja, de líderes religiosos que deveriam estar preocupados em formar uma nova geração comprometida com a verdade, comprometida com as coisas corretas, mas nós vemos, a começar por eles, esse desdeixo, esse desleixo. E sempre tem aquele que vem, não, mas não podemos generalizar, Zaio. Você generaliza tudo. Mas a sensação que eu tenho quando eu generalizo geralmente um assunto é porque eu não vejo os bons estarem em destaque, ou pelo menos buscando destaque. Eu vejo os bons, na grande maioria, se acovardando e compactuando com a nojeira que nós estamos mergulhados. Ah, Zaio, mas tem muita coisa que existe desde que o mundo é mundo. Eu recebo muita denúncia aqui de líderes que traem a esposa, que têm amantes que já se tornaram propriedade porque são casos antigos, outros que pegam uma aqui, outra ali, mas mantém um casamento e uma família como fachada. E eu recebo denúncias constantemente de líderes que vivem essa vida e que infelizmente passam na entrelinhas por não tocarem nesse assunto, não buscarem instruir a congregação a qual eles servem a viver uma vida íntegra. Essa geração acaba absorvendo inconscientemente aquela vida perversa do líder a qual ele está ali inserido. Vivemos um tempo onde as pessoas dorme com uma e volta a dormir com a qual ele está casado. Pessoas que olham no fundo dos olhos para o cônjuge e diz, eu te amo, mas não sabe nem qual é o sentido, qual é a essência da palavra amor, porque vive uma vida pervertida, mas diz eu te amo para assim conquistar, né, o que ele precisa no momento. Eu estou falando aqui não só da parte do homem em si, mas também da própria mulher, porque hoje está normalizado essa questão. Uma geração onde o álcool se transformou em uma bebida para refrescar a alma. E eu estou falando do meio evangélico. Não que eu sou contra a bebida. Não, eu não estou querendo dizer isso. Mas desde que você tenha caráter, uma vida íntegra, correta, e não faz mal nenhum. Porém, eu estou falando de pessoas que não têm caráter, não têm ética, não têm moral. E esse contexto libertinoso acaba levando o cara a viver uma vida totalmente pervertida e acha que isso ali é o normal. Aonde vemos, principalmente essa geração, que um relacionamento para você constituir uma família se tornou relacionamentos passageiros.
pega aqui, pega ali, e o prazer que se tem disso, né, principalmente no meio da almarada, é a honra moral de falar, de sobressair na roda de amigos que teve o prazer de quebrar a virgindade de uma garota de menor, de uma garota virgem. Lembre-se que eu estou falando aqui do contexto evangélico, cristão. Ah, Zé, mas está pegando muito pesado, não é bem assim. Não é bem assim? Se você receber a metade do que eu recebo aqui, eu duvido que você estaria me contrariando nessas alturas. Amém! Vivemos um tempo onde que magoar alguém, usar o púlpito como cavalo de batalha virou uma piada, um lugar de desabafo. Sempre foi assim, Zaio. Concordo contigo, mas antigamente tinham mais temor, hoje o temor não existe mais. Eu recebo denúncia aqui de mulheres, de pastores, de líderes do Brasil inteiro, pedindo socorro porque não aguentam mais a vida que leva escravizada dentro de um contexto. A gente viu um exemplo recente aí daquele pastor lá de Goiânia, a qual a mulher tolerou 6 relacionamentos extraconjugal. E aí no 7º, o marido traído, a qual o pastor saiu com a esposa dele, acabou tirando a vida das 2 filhas. Será que precisa chegar a esse extremo para se entender que a vida pervertida não está sendo aprovada? E muitas mulheres se sujeitam a isso porque tem a vida boa. Tem ali a sua vestimenta dentro da moda, das grifes, tem ali um teto para morar, tem uma posição social elevada e acabo se sujeitando a essa anarquia, a essa Sodoma e Gomorra, para não perder aquilo que traz um certo prazer. E ai de nós aqui se expor alguma coisa contra essas pessoas, porque daí nós somos os rebeldes, os perseguidores da igreja, os perseguidores de pastores. Mas a verdade é que a coisa está uma verdadeira nojeira, ao ponto de nudez, falando de cristã, mulheres evangélicas, nudez virou moda. Porque a pessoa é influente, é uma pastora, é uma cantora, é uma influente digital, e aí mostrar uma foto de biquíni virou simplesmente a ideia de você estar apresentando uma moda. Mas ai de alguém se tocar nesse assunto, porque aí você vai se complicar. O temor que precisaria existir dentro do contexto não existe mais. Isso é fato. Ao ponto de nós ver o índice de suicídios dentro do contexto evangélico super elevado. E se tu tocar no assunto, eu já conversei com pessoas que se você tocar no assunto, você acha normal um pastor tirar a vida, um crente cristão tirar a vida, que é o que mais está acontecendo? A resposta que eu tive é que, mas ele teve os seus motivos. Em outras palavras, suicídio tornou-se uma morte natural no meio evangélico. Zay, é normal, o cara é evangélico, cristão, servia a Deus, mas se suicidou, tirou a vida porque estava num momento difícil. Mas daí a pergunta, cadê Deus? Cadê o poder do evangelho que tanto prego? Sabe a conclusão que eu tenho? É que não existe Deus nenhum nesse contexto. Eu sou ateu com relação à crença a esse Deus a qual nós vemos hoje aí. Amém! Tornou-se tudo normal, principalmente no meio do jovem, da juventude, ao ponto de você partir o coração de alguém, seja por amor, seja por traição, seja por qualquer coisa, magoa o irmão, aquele que professa a mesma fé, alguns até dentro do contexto família, amizades, e sai dali e vai festejar, sem culpa nenhuma, sem comprometimento com o básico da vida. E pasmem vocês, eu conversei com um pastor esses tempos atrás, tem uma festa grande em Santa Catarina, chamada Gideões, e conversando, conversa vai, conversa vem, eu ouvi da própria boca dele: Zaio, traição no meio dos cantores evangélicos, traição no meio dos pastores pregadores que você vê por aí, se tornou algo normal. Trair, em outras palavras, faz parte da relação conjugal. E é por isso que você questiona muitas vezes, será que a esposa não sabia que tinha uma relação extraconjugal, estava sendo traída? A esposa finge que nada está acontecendo. Por quê, Zay? Porque se tornou normal. Desrespeitar a pessoa que você escolhe para casar se tornou normal, faz parte da relação conjugal. Chegamos a um ponto onde a sensação que eu tenho é que
perdemos uma geração literalmente, porque o foco estava na ganância, na libertinagem, no poder, no status, o qual primeiro quer ser o mais famoso, e não importa a maneira que você chegue lá, o importante é que você está em evidência. A verdade é que lá atrás, lá no passado, as gerações passadas viviam uma vida sem recursos, e havia muito mais educação do que hoje, e confundem a liberdade com falta de juízo. Estamos vivendo um tempo onde estamos rodeados de pessoas vazias, que não sabem aonde procurar, o que fazer para preencher, porque não tem noção do vazio que existe dentro. E o pior é que isso contagia. Se você não tiver um equilíbrio, uma disciplina, uma certa sabedoria, você acaba entrando nessa onda aí também. Eu agradeço todos os dias por ter nascido na minha geração. E eu sei o que eu ensinei para minhas filhas. Graças a Deus, vivem hoje uma vida dentro daquilo que eu acho correto, certo. E acredito que isso vai ser passado. Mas é a minoria. E é isso que dá uma tristeza, porque saiu desse contexto familiar, estão expostos a colégios, professores, faculdades, amizades, influências musicais, influências dentro do contexto de igreja, de pastores descompromissados, de homens de Deus totalmente descompromissados com o básico da vida. E infelizmente isso é preocupante. Se você concorda comigo nesse desabafo aí, deixa o seu comentário aí embaixo, seu joinha que é importante, ajuda a divulgar o nosso vídeo aqui. E eu me desculpo por desabafar com vocês hoje, porque eu estou cansado, parece que a gente denuncia, pega no pé, joga a real do que existe nos bastidores do contexto evangélico e parece que as pessoas não estão nem aí. Vivemos um tempo onde o errado virou certo e o certo virou errado. E ai de você se você questionar. Se você não me segue nas demais redes sociais, lembre-se que eu estou lá no Instagram, também no Facebook. E esse é o canal Fala Zay, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor, que é o que eu espero.